E aí, galera da plataforma Aprenda, vamos continuar nosso curso de Direito do Consumidor? Hoje eu vou falar um pouquinho de serviços públicos e o Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos trabalhando com prestação de serviços públicos e aqui nós vamos entender um pouquinho as questões polêmicas, principalmente na prestação de energia, na prestação de água e na prestação de esgoto. Só para você ter noção, que é bem tranquilo essa parte. Por quê? Porque o Estado ele cobra pelo seu serviço através dos impostos, das taxas e contribuições. E esses serviços não são albergados, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, porque a responsabilidade objetiva, o Estado tem outros princípios que regulam esses serviços, entendeu? Então, quando você vai interromper um serviço essencial ou não, ele está na égide do Código de Defesa do Consumidor, como é que nós podemos responsabilizar o Estado no caso das contraprestações? Porque os serviços realizados por taxas, eles não estão sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. E então nós estamos trabalhando, basicamente, com tarifas, usuários dos serviços públicos. Por isso que a gente fala que serviço público é no aspecto econômico das relações de consumo. Então, o que diz? A proteção do usuário do serviço público está prevista no artigo 175 da Constituição, inciso 2. E também o artigo 5º, a defesa do consumidor, e também a proteção ao consumidor lá no 170. Então você tem aí uma lei que regula os usuários de serviços públicos, o poder concedente, a concessionária e o usuário. Você sabe muito bem que o Estado passa para o particular a concessão de 30 anos para ele explorar determinados serviços públicos. Aí nós temos o usuário. E isso aqui, nós estamos trabalhando com preço público e não com relação tributária, né? Então, essas particularidades de serviço público vão impactar diretamente no conceito de consumidor e as suas relações com os serviços públicos. Tá certo? Porque nós estamos trabalhando aí com uma delegação de um particular para explorar um serviço. Tá? É um negócio. Tá? Então a tarifa remunera o concessionário, tá certo? O custo da atividade e posteriormente o lucro. Então a discussão, tem muita gente que aceita ou não o Código de Defesa do Consumidor, outros não aceitam. Então, por exemplo, o usuário ao contrato do consumidor não é necessariamente o destinatário final do serviço público. Ele não está envolvido com a prestação onerosa, tem direitos relativos à organização e à gestão do serviço público, tem uma série de questões, e aí também ele é vulnerável na prestação do serviço público realizado lá pela empresa, né? Então, o que a gente pode entender é que quando nós falamos de postos, taxas e contribuições, nós estamos falando de serviços ut singuli e ut universi. O ut universi são serviços regulados pelos impostos e os ut singuli são regulados pelas taxas, mas eles não estão protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, porque agora nós estamos trabalhando com serviços públicos regulados por tarifas, preços públicos, que não estão adstritos àquela conceituação tributária de impostos, taxas e contribuições. Então o usuário pode ser um destinatário final do serviço público, tá certo? Pelo transporte coletivo, pela energia elétrica, pela telefonia, pelo saneamento básico. E aí tem correntes que defendem que são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor e outros que defendem que não. Mas a regra, por exemplo, as prestadoras de serviços de iluminação e de energia, elas têm todo um regramento do Código de Defesa do Consumidor. A própria CAESB também, a própria Companhia de Água e Esgoto, tá certo? E também recai os consumidores por equiparação, lá do artigo 17, tá certo? Também os eventos danosos daquela prestação de serviços, lá no artigo 29. Então, o serviço público é remunerado por tributos ou preços públicos. Então, em seu caráter negocial, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor ele é vulnerável, ele o fornecedor é o detentor do monopólio, o fornecedor em regra é mais forte, juridicamente, cientificamente, então, informacional, a expertise do serviço. Então, a vulnerabilidade é uma característica não essencial do usuário, mas subsiste nas relações de serviços públicos. Esse é o entendimento. Tá certo? É óbvio que lá no serviço público existe um regime jurídico de direito público, que tem outro regramento.
mas a gente caracteriza que a incidência é objetiva do Código de Defesa do Consumidor nessas relações. Daqui a pouco a gente continua.